Djibouti tem população menor que muitas grandes cidades, não possui grande economia, grandes reservas de petróleo ou exército numeroso. Mas tem uma coisa que muitos países maiores adorariam ter: localização. Djibouti fica ao lado do Estreito de Bab el-Mandeb, uma passagem estreita entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden. De um lado, você tem o Oceano Índico. Do outro lado, você tem a Rota do Canal de Suez, que conecta a Ásia, Europa, Oriente Médio e África. Anualmente, milhares de navios cruzam esse corredor, levando petróleo, gás, alimentos, carros, eletrônicos, matérias-primas e contêineres com mercadorias para lojas do mundo todo. Quando essa rota desacelera, o mundo sente. Isso ficou claro na recente crise no Estreito de Hormuz. Agora você entende a importância da localização de Djibouti. Quando falam sobre Djibouti, não se referem à sua área territorial, pois tem apenas 23 mil quilômetros quadrados, o que o torna menor que muitas províncias, estados e regiões do mundo. Sua população de cerca de 1,2 milhão de pessoas também é pequena em comparação com seus vizinhos. A Etiópia, logo ao lado, tem mais de 120 milhões de pessoas. Mas o que estão falando é sobre acesso. Acesso ao Mar Vermelho, acesso ao leste da África, acesso a um dos corredores de navegação mais importantes do mundo. Acesso à Etiópia, um país sem saída para o mar que depende fortemente dos portos de Djibouti para seu comércio internacional. E é por isso que a China se interessou. A China não viu Djibouti só como um pequeno mercado de 1 milhão de pessoas, mas como uma porta de entrada. Por essa porta, empresas chinesas teriam acesso à economia da Etiópia, impulsionariam o comércio na África Oriental e fortaleceriam a posição da China perto do Mar Vermelho. Mas antes da chegada da China, Djibouti já entendia o valor de sua localização. Esse país passou décadas transformando sua geografia em influência. Não tem a riqueza do petróleo da Arábia Saudita, não tem a população da Etiópia, não tem o peso militar do Egito, mas está ao lado de uma rota marítima que muitos países poderosos não podem se dar ao luxo de ignorar. É por isso que potências estrangeiras estão presentes lá há anos. A França manteve uma forte presença militar em Djibouti depois que o país conquistou a independência em 1977. Os Estados Unidos depois construíram o Camp Lemonnier, sua principal base militar permanente na África. O Japão criou sua primeira base militar no exterior ali, focando em missões antipiratária. Itália e outros países também mantêm presença. Então, quando a China entrou em Djibouti, ela não entrou em um espaço vazio, ela entrou em um dos locais estratégicos mais disputados do mundo. E isso nos diz algo importante. O valor de Djibouti nunca foi um segredo. Países com interesses globais já tinham olhado para o mapa e entendido o que esse pequeno pedaço de terra poderia oferecer. O motivo é simples. Se você quer vigiar a entrada do Mar Vermelho, Djibouti te dá essa posição. Se você quer apoiar operações navais no Golfo de Aden, ele te dá essa posição. Se você quer responder a crises na África Oriental, no Iêmen, na Península Arábica ou no Oceano Índico, Djibouti te dá essa posição. Isso ganhou ainda mais importância nos anos 2000, quando a pirataria perto da Somália virou um grande problema para o transporte marítimo internacional. Navios de carga, petroleiros e embarcações comerciais no Golfo de Aden enfrentavam riscos reais, levando vários países a enviar forças navais para proteger o transporte marítimo. Djibouti virou ponto de apoio natural para essas missões por seus portos, aeroporto e governo estável em uma região difícil. Então Djibouti aprendeu a transformar acesso em renda, mas ainda havia um limite para o que podia fazer sozinho. Precisava de portos modernos, precisava de melhores conexões de transporte, precisava de conexões mais fortes com a Etiópia, dinheiro, engenharia e empresas que construíssem grandes projetos rapidamente. É aí que a China entra na história. A China chegou quando Djibouti buscava deixar de ser apenas um pequeno país de trânsito. Djibouti buscava ser um centro logístico regional e a China precisava desse parceiro. Na década de 2010, o comércio chinês com a África cresceu rapidamente. Empresas chinesas construíam estradas, ferrovias, barragens, portos, zonas industriais e usinas de energia pelo continente. A China possuía mais cidadãos no exterior, mais cargas em águas distantes e mais investimentos a proteger. Assim, Djibouti e China compartilhavam interesses.
Djibouti queria infraestrutura e atenção global. A China queria acesso, rotas comerciais e um ponto de apoio confiável perto do Mar Vermelho. O projeto que reposicionou Djibouti foi o Porto Multifuncional de Doralé, uma transformação significativa e não apenas uma melhoria em um porto antigo. Construído como novo porto de águas profundas, foi projetado para transformar o manejo de cargas em Djibouti. Em 2013, a China Merchants Port comprou uma participação de 23,5% na Port de Djibouti ESA, a empresa responsável pelo principal sistema portuário de Djibouti. Essa ação deu a uma grande operadora portuária chinesa uma posição direta dentro da economia marítima de Djibouti. Depois, em 2014, o projeto do Porto Multipropósito de Doralé, avançou. A construção então transformou um grande local costeiro em um moderno centro de cargas. Empresas chinesas, especialmente a China State Construction Engineering Corporation, tiveram um papel central. Essa não era apenas uma das principais empresas de construção da China. Ela também estava encarregada de um dos maiores projetos portuários que empresas chinesas haviam assumido no nordeste da África naquela época. O porto foi oficialmente inaugurado em 24 de maio de 2017. O porto custou cerca de 590 milhões de dólares. Esse é um valor enorme para um país do tamanho do Djibouti, mas a escala da instalação também explica o custo. Doralé foi construído com cerca de 1.200 metros de linha de cais e 6 berços de atracação. A profundidade da água chega a cerca de 15,3 metros, o que permite que o porto receba grandes embarcações. Também possui cerca de 690 hectares de terra conectados à atividade industrial e logística. Essa terra é quase tão importante quanto o cais. Um porto não é só onde navios atracam. Seu valor está também no que ocorre atrás da linha d'água. Pátios de carga, áreas de armazenamento, alfândega, movimentação de caminhões, conexões ferroviárias e serviços industriais. Doralé foi feito para vários tipos de carga, não só contêineres. Ele pode lidar com carga a granel, carga fracionada, veículos, contêineres, grãos, fertilizantes e carga geral. Ele conta com equipamentos específicos, como guindastes de cais, guindastes para contêineres, reach stackers e guindastes pórticos sobre trilhos. O porto tem dezenas de milhares de vagas para veículos, facilitando o tráfego ro-ro, com carros e caminhões entrando e saindo dos navios. É por isso que ele é chamado de Porto Multipropósito. Um terminal de contêineres normal foca principalmente em contêineres. Doralé foi projetado para ir além disso. A capacidade anual do porto varia de 7 a 8 milhões de toneladas, conforme a fonte e o método de contagem. Ele também tem capacidade de movimentação de contêineres na casa das centenas de milhares de TEUs. Para Djibouti, isso significava mais espaço para crescer e menos pressão sobre as instalações portuárias mais antigas. Mas a parte mais importante não era apenas o equipamento, era a conexão. Doralé se conecta diretamente à ferrovia Addis Abeba, Djibouti. A ferrovia conecta o porto à capital da Etiópia, proporcionando uma rota mais rápida ao mar para cargas do interior. Essa conexão transformou Doralé de uma instalação costeira na porta de entrada de um corredor comercial. Esse é o verdadeiro feito de construção. A China não ajudou apenas a construir um porto, ela ajudou a construir um sistema onde navios poderiam descarregar cargas perto do Mar Vermelho e essas cargas poderiam então seguir para o interior por ferrovia em direção à Etiópia. Isso mudou a economia do projeto. O próprio mercado do Djibouti é pequeno, então um porto de 590 milhões de dólares faria pouco sentido se atendesse apenas à demanda local. Mas Doralé não serve apenas ao Djibouti, serve também à Etiópia, e a Etiópia é um dos países mais populosos da África. O porto foi construído para abranger uma área de influência maior e transformou a economia do Djibouti. E então, em 2017, a China abriu sua primeira base de apoio militar no exterior em Djibouti. Esse momento foi importante porque, por décadas, a China evitou parecer um país com bases militares fora de suas fronteiras. Ela se concentrou em comércio, manufatura, infraestrutura e crescimento interno. Construiu influência principalmente por meio da economia. Djibouti marcou uma nova etapa.
Pela primeira vez, a China tinha uma instalação militar permanente no exterior e escolheu um dos locais mais estratégicos do planeta. A China oficialmente classificou a instalação de Djibouti como base de apoio logístico. Ela foi criada para apoiar escoltas navais chinesas, manutenção da paz, missões humanitárias, patrulhas antipirataria e proteger cidadãos e empresas chinesas no exterior. E, para ser justo, a China tinha razões práticas para construí-la. Navios da Marinha Chinesa já operavam no Golfo de Aden há anos como parte de missões antipiratária. Empresas chinesas atuavam em toda a África e cidadãos chineses viviam e trabalhavam em países onde conflitos ou instabilidade podiam gerar perigo repentino. A China também já havia evacuado seus cidadãos de países como a Líbia em 2011 e o Iêmen em 2015. E essas experiências mostraram a Pequim que alcance econômico global exige apoio global. Um país não pode enviar empresas, trabalhadores e navios para longe e depois depender totalmente de outros quando algo dá errado. Então, do ponto de vista da China, uma base em Djibouti resolveu um problema real. Ela ofereceu aos navios chineses local para reabastecer, reparar, descansar tripulações e apoiar operações de longa distância. Também deu à China um ponto confiável perto do Mar Vermelho, do Golfo de Aden, do Oceano Índico e da África Oriental. Mas a localização fez todo mundo prestar atenção. A China não abriu essa base em um canto tranquilo do mundo. Ela a abriu perto do Estreito de Bab el-Mandeb, próximo à área do porto de Doralé e a uma curta distância de instalações militares estrangeiras operadas por outras grandes potências. Assim, Djibouti tornou-se um dos poucos lugares onde várias grandes potências estão no mesmo pequeno país, observando o mesmo corredor estratégico. Por isso, a base da China mudou o significado do porto. Se Doralé fosse só comercial, os países ainda se importariam. Quando um sistema portuário, apoiado pela China, fica perto da primeira base militar chinesa no exterior, o projeto parece bem mais estratégico. Isso não quer dizer que porto e base sejam iguais. Tem funções oficiais distintas. Um trata de comércio e carga, o outro apoia a logística militar. Mas, na geopolítica moderna, a linha entre infraestrutura comercial e infraestrutura estratégica pode ficar turva. Um porto de águas profundas pode movimentar contêineres e apoiar a logística naval. Uma ferrovia transporta cargas civis, mas também pode transportar suprimentos em emergências. Uma zona logística atende comerciantes e auxilia na organização de combustível, equipamentos e armazenamento próximos a uma instalação militar. Por isso, analistas chamam de Djibouti de local de uso duplo, apoia o comércio e tem valor militar. A base da China também alterou a percepção sobre o poder chinês. Antes de Djibouti, muitos países enxergavam a China apenas como financiadora, construtora, exportadora e compradora de matérias-primas. Após Djibouti, eles passaram a ver a China como país disposto a posicionar recursos militares longe de casa para proteger seus interesses, demonstrando outro nível de poder. Os Estados Unidos fazem isso há décadas. Grã-Bretanha, França, Rússia e outras potências também mantêm acesso militar no exterior de várias formas. A atitude da China parecia novidade principalmente porque Pequim passou muito tempo se apresentando como um país que não seguia o antigo modelo ocidental de bases no exterior. E Djibouti mostrou que, com a expansão dos interesses da China, suas necessidades de segurança também mudaram. O que você acha? A presença da China em Djibouti é uma estratégia inteligente de desenvolvimento ou o início de uma nova disputa de poder pelo Mar Vermelho? Compartilhe sua opinião nos comentários.